Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre energia masculina e feminina, e foi um tema que vocês mesmos escolheram, tá? Então vamos adentrar esse tema. Meninas, vamos falar de energia masculina e feminina. Então, assim, é um tema importante, complexo, extenso, mas aqui eu vou trazer um pouco de conteúdo para clarear a mente de vocês, algumas que nunca ouviram falar, outras que já sabem, mas que de repente aqui pode virar uma chavinha. Porque é assim que acontece, né? De repente, em algum momento a chave vira e vocês conseguem entender alguns comportamentos que vocês estão vivendo. A energia masculina e feminina são energias que coexistem em todos os seres humanos. Boa noite, meninas, sejam todas bem-vindas. Então, são energias que coexistem dentro de nós, tanto a energia masculina quanto a feminina. Mas precisamos entender o que cada uma, né, a função de cada energia, o que ela traz para a nossa psique, como ela direciona a nossa vida, as nossas escolhas, os nossos resultados, porque sim, o excesso dessas energias elas podem afetar a vida de vocês em várias áreas. Então é importante a gente entender um pouco o que são, né, essas energias e como nós podemos controlar também. Trazer uma consciência aqui para vocês começarem a se observar, se analisar. A base do Sagrado Feminino, eu sei que aqui tem bastante alunas, minhas queridas pupilas, mulheres medicinas, e as que não são alunas, mas também sentem o chamado profundo do Sagrado Feminino. Então, a filosofia do Sagrado Feminino, ela é um convite ao despertar espiritual, um despertar profundo da mulher. Então, se nós não nos olharmos mesmo, não termos coragem de olhar para dentro, os nossos comportamentos, reconhecer as coisas que nós estamos fazendo quando não são tão boas, nós não vamos construir uma nova vida para nós, não vamos conseguir mudar padrões, não vamos conseguir mudar nada, tá? E por que eu falo da energia masculina e feminina? Porque hoje em dia a mulher ela se reconstruiu com base em todo o sofrimento ancestral, ela se reconstruiu numa mulher muito masculina, tá? Mas muito masculina não é no sentido de gênero, tá? É no sentido de atitude, no sentido de escolhas, no sentido de querer tomar frente de tudo, de querer decidir tudo. E isso é algo muito pesado. É algo muito pesado. E não é só no trabalho, é no relacionamento com o marido, é no relacionamento com os amigos. Então, esse desequilíbrio da energia vai trazer muitas doenças para a mulher, que nós chamamos de doenças do feminino, doenças principalmente no útero. Por que principalmente? Porque o útero é o templo do poder feminino. O útero, ele representa o feminino. Então, quando você está com um desequilíbrio nessa energia feminina, o primeiro órgão que vai sofrer é o útero. Porque ali é onde nós devemos alimentar a nossa energia feminina, onde nós devemos nos conectar com o poder. E o que muitas mulheres estão fazendo? Elas não têm conexão com o corpo, elas não têm conexão com o sagrado feminino, com a mulher, né? Essa mulher que existe dentro delas. Então elas vão adoecendo. Se vocês pegarem ali, conversar com mulheres que têm algumas questões no útero, a maioria delas, se não todas as mulheres, elas carregam muito peso, elas estão sempre tendo que cuidar de muitas pessoas, elas têm muita responsabilidade, são pessoas que esquecem de si mesmas para trabalhar muito, muitas vezes elas que carregam a família nas costas. Então, tudo isso é um desequilíbrio que essas mulheres estão tendo do receber, porque elas estão tão na energia masculina que elas estão apenas doando, 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 trabalhando, trabalhando, fazendo para o outro, e elas esquecem delas mesmas. Então, vamos entender um pouco, para começar aqui, o que são essas energias, as energias masculinas e femininas. A energia feminina, também conhecida como ânima, quando você estuda pelo lado da psicologia, Carl Jung, ele já estudava a energia feminina nos homens e ele deu o nome de ânima. Tá? E também a gente consegue entender ali, pelas tradições chinesas, o Yin e o Yang. Então, a energia feminina ela está ligada ao Yin,
que é uma energia de intuição, acolhimento, sensibilidade, criatividade, conexão com os ciclos, entrega, fluidez, receptividade, receber, estar aberta para receber. Porque a mulher ela é um reservatório, né? Nós não podemos esquecer. Então, você olha assim para esses pontos, essas qualidades da energia feminina, e aí se pergunta: esse encontro aqui é para vocês refletirem. Todos esses encontros que a gente está fazendo é um convite para vocês olhar verdadeiramente para vocês, tá? Não é para focar em mim, é para focar em vocês. O quanto vocês estão conectadas à intuição de vocês, né? O quanto vocês estão conectadas ao acolhimento próprio, porque não é só o acolhimento do outro, é o acolhimento próprio. O quanto vocês estão se acolhendo, o quanto vocês estão se respeitando também. O quanto vocês ainda estão sensíveis, né? Sensíveis, primeiro, sensibilidade com as energias ao redor, porque nós, quando estamos mais conectadas ao nosso feminino, que está ligada à energia do despertar, nós temos uma sensibilidade espiritual muito elevada. Então, a intuição, ela aumenta muito. A fluidez, a vida flui sem peso. Então, vocês precisam dar uma olhada o quanto vocês realmente estão conectadas com a energia feminina de vocês. O que é energia masculina? Então, a energia masculina, Carl Jung chamava de ânimos, que é a energia masculina na mulher, e também está ligado com Yang. Então, é aquela energia de ação, foco, direção, lógica, disciplina, estrutura, proteção, força, doar, relacionada ao fogo. Eu não falei das mulheres, né? A mulher ela está relacionada à água, à lua, à noite, ao ventre e à mãe terra. O homem, né, a energia masculina mesmo, está relacionada ao fogo, ao sol, ao dia, à mente e também ao céu. Então, olha só, gente, se vocês analisarem aqui a energia masculina, ela é totalmente racional. Totalmente racional. Então, se você começar a avaliar aqui, você começa a entender em qual energia você está operando. Aquela energia que eu digo assim, na maior parte, né, do seu dia, nas suas escolhas, qual energia está ditando, né, o seu caminho, está trazendo sempre resultados para você. Porque assim, nós vamos ver aqui que a energia masculina, tanto quanto a feminina, elas são sagradas e extremamente importantes. O equilíbrio delas é extremamente importante, tá? Mas o que você tem que olhar? Você tem que olhar o quanto você está no racional, o quanto você só está no foco, só está naquilo de ação. Eu quero agir o tempo inteiro, estou agindo o tempo inteiro, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero cuidar da casa, eu quero cuidar dos filhos, eu quero fazer o meu trabalho. O quanto você está vivendo um momento na sua vida linear, né? Sem parar, sem respirar, sem olhar para você, sem se conectar mais profundamente com essa mulher, com esse ciclo. Porque o que acontece quando nós estamos muito nesse foco, construir, quero proteger, quero cuidar, quero fazer, quando isso está em desequilíbrio, é quando surge principalmente a ansiedade. A ansiedade vem muito de um desequilíbrio das energias. Por quê? Porque nós estamos vibrando a energia do Sol. Então, nós estamos vibrando a energia, a polaridade masculina, que é a polaridade Yang, mas o que acontece? Ela está em desequilíbrio. Porque sim, nós precisamos dessa energia. Nós precisamos dessa energia para poder ter força, para construir os nossos objetivos. Então, tem que colocar essas energias de acordo com aquilo que é necessário. Tá? Isso que é importante. O que o Sagrado Feminino fala? É você se avaliar, é você entender até que ponto essa energia masculina, essa energia feminina está em desequilíbrio na tua vida, para que você tenha condições, através da sua autoanálise, reorganizar essas energias. Porque quando você organiza essas energias masculina e feminina dentro da sua psique, você começa a ser mais criativa, produtiva, intuitiva, tem foco, tem coragem.
Porque a falta da energia masculina também deixa as mulheres sem coragem para conquistar as coisas. Então, olha como isso é importante. Quando a gente vê esses sinais de desequilíbrio, então o excesso da energia masculina traz uma racionalidade extrema, controle, rigidez, competitividade, dificuldade de servir. Então são aquelas mulheres que elas tudo é no racional. Né? Se você fala assim, não, calma, silencia, sente, isso é besteira, que sente o quê? Ela não consegue parar 5 minutos, fechar os olhos, se conectar com ela, tudo para ela vem do racional. É o tipo de mulher que está totalmente ligada à Matrix, né, ao mundo, ela não olha para dentro. A conexão dela é só o externo. É só o que está acontecendo fora, racional, rigidez. São aquelas pessoas grosseiras, aquelas pessoas que resolvem tudo na luta, na briga, competitiva demais. Né? Competição não faz parte da energia feminina. A energia feminina é de união, é totalmente diferente. Tem dificuldade de servir as outras pessoas. Elas não gostam de servir. Essa é a diferença. São aquelas pessoas mais controladoras, pessoas que querem que as pessoas ao redor se tornem aquilo que elas determinam. Então, é uma mulher que está com excesso da energia masculina. E o que, que acontece? Uma mulher que está adoecendo os relacionamentos dela, está adoecendo ela mesma, ela está se adoecendo, porque ela está em desequilíbrio, ela está usando os dons do masculino, como eu sempre falo, ela está usando a força do masculino e a mulher ela não está preparada para viver a força, a energia masculina em desequilíbrio. Isso afeta o corpo, afeta a mente, afeta os relacionamentos. Então, precisa dar uma olhada para isso. Quando a gente vê na prática, né, mulheres que muitas vezes querem controlar o marido, né? O marido, coitado, ele sofre muito na mão dessas mulheres. Mas olha só, também são homens com a energia masculina em desequilíbrio, também ali, né, mulheres que têm a energia masculina muito exacerbada, elas atraem homem com a energia feminina em desequilíbrio. Por quê? Porque elas querem mandar e controlar. E esses homens, com a energia feminina, eles querem alguém para controlar a vida deles, alguém que resolva os problemas dele. Eles querem encostar nessas mulheres que acha que ser forte é bater no peito e falar eu mando, eu resolvo tudo, eu controlo tudo, eu sou a dona do mundo. O que acontece, gente, é uma série de desequilíbrios até mesmo no relacionamento, tá? Por quê? Porque mulheres fortes atraem homens fracos, porque são os opostos, se atraem no sentido de a mulher forte, ela atrai um homem fraco. Porém, o que essa mulher forte quer? Ela quer controlar, ela quer gritar, ela quer direcionar, e o homem fraco quer o quê? Alguém que faça tudo. O que eu vejo é muitas mulheres sofrendo hoje, inclusive nos círculos que eu faço, eu vejo muito as mulheres sofrendo. Olha, eu estou namorando, mas esse homem, eu tenho até que pagar motel, esse homem não tem atitude nenhuma, ou eu fui morar com um homem e eu que tenho que assumir a casa. Por quê? Porque você está assumindo a casa. Porque você está pagando o motel. Entende? Isso já mostra um desequilíbrio da energia masculina. Você está se colocando, você aí que de repente sentiu conexão com o que eu falei, está se colocando no papel de homem. E aí, o que você vai atrair? Você vai atrair homens que querem, que são oportunistas, homens que têm a energia feminina muito exacerbada, um masculino ferido, e você vai atrair esse tipo de homem para a tua vida. Né? Esse tipo de homem que quer se relacionar com a mulher que faz tudo. Então, podem reparar, começam a observar. Quando você vê uma mulher muito forte, aquela mulher que quer mandar em tudo, aquela mulher que grita com o marido, que trata o marido como filho, o marido normalmente ele é super passivo. É quietinho, deixa a mulher xingar. Só que o que acontece com isso? Nenhum ali dos dois na relação está sendo contribuição. Nenhum dos dois está sendo contribuição. Ele está deixando ela mais em desequilíbrio, gerando uma série de problemas de saúde para essa mulher. E ela, por controlar o homem, não deixa com que ele manifeste a própria energia dele. Então, é aquela mulher que quer um homem, mas não quer que o homem ocupe o espaço na vida dela. Olha como é complicado.
Então, quando a gente se abre para um relacionamento, essa mulher que tem essa energia masculina muito forte, ela precisa se colocar no lugar de mulher. E isso acontece desde o início da relação. Porque não adianta você querer mudar lá para frente, tá? Isso acontece logo que você se relaciona. É você permitir que o homem faça o papel dele na relação. Mas se você desde o início começa a reclamar, isso não vai fazer e quer controlar tudo, o que acontece é que se é um homem, no caso, que tem um feminino, o masculino forte, curado, ele não fica com esse tipo de mulher. Ele não aguenta. Ele vai embora. Quem vai ficar com esse tipo de mulher é aquele homem que quer ser submisso, é aquele homem que quer ser mandado. É aquele tipo de homem que, para ele, está tudo bem, desde que o fluxo está correndo. Só que uma mulher forte, ela não admira esse homem fraco. Ela atrai esse homem fraco, porque a energia dela é muito de caça, né? Energia de controle. Ela vai atrair o quê? Ela vai atrair um homem fraco. Não tem como ela atrair um homem forte, né? Ela vai atrair o que ela quer fazer, o que ela quer mandar. Só que essa mulher, ela não consegue respeitar esse homem. Ela não consegue admirar esse homem. Então chega um momento no relacionamento que o relacionamento tá horrível. O relacionamento é briga, é dor, né? É um relacionamento assim que não é construído a partir do respeito, do alinhamento. Não é um relacionamento onde os dois estão contribuindo para o que é para a evolução deles. Não é. É um relacionamento em desequilíbrio. Então, é bom vocês verificarem, sabe? Vocês que são casadas, até casadas há muito tempo, até que ponto você realmente está permitindo que o masculino faça parte da sua vida? Porque, assim, o masculino na tua vida, ele não é seu filho, né? Então, a gente tem que entender isso. O masculino, ele também precisa ter dignidade dentro do relacionamento, precisa ter respeito por esse masculino dentro do relacionamento. Quando a mulher, ela está muito em desequilíbrio com a energia dela masculina, ela não respeita. Ela quer mandar, ela é autoritária. Isso não é saudável, isso é um desequilíbrio na energia. O que acontece com essa mulher? O masculino não enxerga essa mulher como mulher. Não é que ele não queira. Quando eu falo uma mulher forte, uma mulher de energia, que eu estava falando de energia masculina, é isso, né? Que você está falando. Uma mulher que tem uma energia masculina muito forte, que é desequilíbrio já, a mais do que ela aguenta, ela atrai um homem fraco, um homem que tem uma energia masculina fraca, porque é um homem que tem o masculino dele ferido. Então, ela atrai um homem fraco, né, com essa energia masculina fraca, para ela poder dominar ele. Isso é tudo em nível inconsciente. Eu fui essa pessoa lá atrás, eu vim desses padrões familiares, onde a maioria das mulheres também vieram, a não ser que a mulher já está se curando e se transformando. Mas nós viemos desse feminino ferido também. Por quê? Porque minha mãe foi obrigada a ser forte. Meu pai começou a beber, faliu, caiu na bebida, a minha mãe teve que ser forte, trabalhar, e a minha mãe perdeu o respeito pelo meu pai, então eu cresci vendo a minha mãe gritar, a minha mãe mandar, e minha mãe era o homem da família. E o que acontece? Nós mulheres, nós passamos, né, a nossa ancestralidade passou por fases muito difíceis. Então a mulher, ela chegou um momento que ela foi obrigada a despertar a energia masculina muito forte, porque ela precisava lutar para encontrar o lugar dela, ela precisava realmente enfrentar esse universo masculino. Então ela aprendeu a ser muito masculina, tá? Só que acontece, gente, essa energia masculina em desequilíbrio, ela traz uma série de doenças e afeta o relacionamento, tá? De tudo quanto é forma, dentro do trabalho, com o marido, com os filhos, afeta demais. E essa mulher, ela é a que mais sofre. Por quê? Porque nós, mesmo tendo essa energia masculina em desequilíbrio, nós somos, em essência, a nossa energia, em essência, é a energia feminina. Nós somos muito conectadas ao sentir, às emoções. Então, se nós estamos vivendo com uma energia exacerbada e lutando muito, isso vai afetar nós mesmas, não somente as pessoas ao nosso redor. Agora, vamos falar sobre o desequilíbrio também na energia feminina. Gente, tem muita mulher também que tem algumas têm um masculino exacerbado, outras estão com o feminino em desequilíbrio,
Então, as duas energias precisam ter uma ressonância. A mulher, quando ela está com a energia feminina em desequilíbrio, ela procrastina, falta de ação, emocionalidade, toda desregulada, dificuldade de colocar limites. Então, aqui a falta de ambas vai trazer desconexão, confusão, cansaço espiritual, falta de propósito. Então, sabe aquelas mulheres assim, eu tô com medo, eu não vou, eu não sinto capaz, eu preciso que as pessoas me ajudem. É uma mulher que está com a energia feminina em desequilíbrio, ou seja, ela está vibrando muito feminino, muito, passou do limite do feminino, e ela não está vibrando a energia masculina que coexiste dentro dela. As duas criam o santo grau. As duas energias em congruência cria um ser humano que enfrenta a vida, um ser humano que sai para conquistar as suas coisas, mas não perde a sua essência, age através da sua sabedoria, da sua conexão espiritual, trabalha o seu emocional, o seu controle emocional. Só que uma mulher que está com a energia feminina muito desequilibrada, falta a masculina nela. Ela está com a ausência da energia masculina. E o que acontece? É uma mulher que não tem ação. Ela tem medo de tudo. Ela não acredita em nada, ela não faz nada. Falta ação para essa mulher. Porque a energia masculina é o que nos traz ação. Se nós não temos a energia masculina ali em equilíbrio, nós não agimos. Entende como isso realmente é algo para olhar para dentro? Então, e o que acontece? Muitas vezes, entendendo aqui sobre o desequilíbrio da energia feminina, a gente acaba vendo isso em muitos homens também. Homens que são procrastinadores, homens que não quer fazer nada, que não quer agir, são muito emocionalizados, tudo se ofende, né? Tem dificuldade de colocar limites. Então, aquele homem que eu falei lá atrás, mulheres fortes atraem homens fracos, são esse tipo de homem. Esses tipos de homens, assim, aqueles homens que encostam na mulher, aqueles homens que não querem agir, perde o emprego, fica 1 ano lá desempregado, encostado na mulher, porque a energia dele masculina, ele tá com o masculino ferido e ele tá vibrando na energia feminina. Então, isso aqui desregula qualquer relacionamento, porque se torna muito pesado para uma mulher. Só que essa mulher, ela precisa reconhecer também o nível de energia masculina que ela está agindo, gente. Precisa reconhecer, porque esse é o tipo de coisa que não sou eu que vou falar. Até conseguiria, se eu conheço a pessoa, se eu estou ali no aconselhamento com ela, eu consigo ver tudo isso. Mas aqui, por exemplo, nas lives que eu estou fazendo, vocês precisam olhar como que é o relacionamento de vocês. Porque assim, ambas as energias, elas existem em todas as pessoas. E não está relacionada a gênero, mas sim em polaridades, gente, polaridades, o masculino e o feminino, luz e sombra. Mas o quanto que vocês estão permitindo que essas energias se desequilibrem e afete também a vida de vocês. Vamos falar agora do caminho do equilíbrio. O equilíbrio não é 50-50, mas uma dança sagrada. Não é 50-50. É bom a gente entender isso, tá? Por que não é 50-50? Porque a mulher não tem que ter 50% de polaridade feminina e 50% de polaridade masculina. Não é assim. A mulher, ela vibra na energia feminina. Ela usa os dons do feminino dela. E ela vai usar o masculino quando há necessidade dela usar a energia masculina. Quando ela vai buscar um projeto, quando ela tem que se impor em alguma situação, quando ela tem que agir, quando ela tem que buscar coragem, entende? Então, ela vai usar a energia masculina dela em equilíbrio naquilo que ela precisa. Porque, assim, competição, por exemplo, é uma energia totalmente masculina. Nós não precisamos competir. Quando a gente entende que há lugar para todo mundo e que cada um ressoa com um tipo de pessoa, não há competição mais no mundo. E a mulher, a energia feminina, é que entende isso. A energia masculina é uma energia de competição. Então, no equilíbrio entre as energias masculinas e femininas, não é meio a meio.
Não é, esquece. Eu tenho que vibrar meio a meio. Não, não é meio a meio. Então, o feminino é aquele que sonha, é aquele que sente, é aquele que deseja. O feminino está muito ligado às emoções, a nossa conexão com algo mais profundo, nós somos mais sensíveis. E o masculino ele já está ligado ao realizar, a estrutura, projetos, né? Projetar um sonho. Então, isso é importante que nós, mulheres, também vamos buscar isso. Né? Como eu estou em relação aos meus sonhos? O que eu estou criando uma estrutura para mim? Então, quando a gente fica só no sonhar, só no desejar, é porque também a nossa energia feminina, ela também está desequilibrada. Então, exemplos práticos aqui. O feminino, ele sonha com um projeto, né? O masculino cria. Lembrando que a gente está falando da energia masculina e feminina que coexistem aqui dentro de nós, tá? Não é o externo. Então, o seu lado feminino, ele vai trazer o quê? O sonho. Aquilo que você quer, o seu sentir. E a sua energia masculina vai fazer você andar, criar aquilo. Planejar, executar, ter coragem. O feminino sente que precisa de descanso, o masculino coloca limites e organiza a agenda. Então, isso aqui é um equilíbrio. Então, você está trabalhando demais, então você já percebeu. Meu limite é aqui. Ou, normalmente, quem está com a energia masculina, a mulher que tem a energia masculina muito exacerbada, ela não tem limite, né? Ela só quer doar, ela só quer trabalhar, 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 trabalhar. Ela só quer fazer, construir, ela não olha para dentro. E quando ela tem energia masculina e feminina em equilíbrio, ela vai colocar limites e ela vai saber ali o momento que ela precisa parar. Então, vocês conseguem entender como isso funciona? Meninas, vou rever minhas energias, porque estou criando e realizando. Então, se você está criando e realizando, isso é ótimo, mana, mas dá uma olhada o quanto você está, o seu corpo, como ele está reagindo, se ele está realmente bem, se você está bem de saúde, se você está tendo bons relacionamentos, se você também consegue, muitas vezes, aceitar uma opinião contrária à sua. Tem que dar uma olhada para isso, sabe? Porque a pessoa, quando ela tem energia masculina muito exacerbada, ela não quer ser controlada. Né? Então, ela se torna aquela pessoa assim super ditadora. Então, tem que olhar para isso. Até que ponto você também aceita que o masculino dê uma ordem dentro da tua casa ou não? Só eu que mando, só eu que grito. Então, tem que dar uma olhada em tudo isso, inclusive no trabalho. Né? Como é a sua relação com o seu chefe? Como é a relação que você está tendo com as outras pessoas? Então, tem que olhar para isso. Então, aqui, eu vou pedir para vocês olharem para isso. Realmente parar para pensar. Quais energias vocês sentem que estão mais presentes na vida de vocês hoje, baseado em tudo que eu falei? Para vocês pensarem. Qual é a energia predominante na vida de vocês hoje? Quando a mulher ela está em equilíbrio com a energia dela masculina, ela atrai um homem que está com a energia masculina também em equilíbrio. Por quê? Porque ela, tudo bem para ela, né? O homem também mandar, tudo bem para ela também o homem chegar no momento e não concordar com ela e continuar ali. Olha, a maioria está falando aqui que está com a energia masculina em desequilíbrio. É a situação atual das mulheres hoje. E agora, qual energia está pedindo mais espaço ou acolhimento? Acho que equilibrada. Qual energia que está pedindo mais acolhimento, mais espaço? Ela quer expandir, ela quer crescer. Qual energia? Porque pode ser masculina, pode ser feminina. Vocês que precisam avaliar. Como eu falei, as duas energias elas precisam ter equilíbrio. O excesso do feminino não é saudável. Sou muito rígida. Então, essa rigidez ela vem da energia masculina, que é a energia mental. Aqui está falando que tem que ativar a masculina, como equilibrar. Pensando bastante no feminino, mas o masculino é mais forte.
Olha, nós temos várias formas de equilibrar as duas energias. Depois a gente vai fazer aqui um exercício juntas, tá? Nós estamos muito no masculino. Nós precisamos sair desse lugar que nós entramos, que a maioria das pessoas entraram, por conta do patriarcado, da ancestralidade, do próprio mundo, né? Empurrou a gente para nos tornarmos masculinas. Por quê? Porque o masculino reinava. Até hoje, né? Nós estamos aqui lutando para tirar isso, mas o masculino reinava. Então, tudo que era do masculino era o correto, era linear, trabalhar como homem, agir como homem, assumir pressão como homem. Então, nós fomos meio que empurradas a viver essa situação. E chegado no século XXI, para ter essa liberdade que a mulher tem hoje, para poder separar, porque a mulher não podia separar, para ter esse posicionamento que a mulher teve hoje, precisou passar por essa fase. Só que hoje não dá mais, porque as mulheres estão ficando muito doentes, os relacionamentos estão horríveis. Está trazendo muita dor. Direitos iguais. Então, esses direitos iguais, só as mulheres que se ferraram. Porque assim, a mulher ela tem todo o direito, né? O direito dos homens e ainda assumiu tudo que era dele também. Então a mulher trabalha como homem, sai para a rua como homem, coloca o dinheiro de casa como os homens colocavam e agora ela ainda assume todas as outras questões que ela já assumia antes. Então, quando a mulher ela começa a entrar muito nesse negócio de eu me basto, eu não preciso, sempre nesse modo autoritário, que a gente vê muito nas feministas, né? O que acontece é que elas estão vibrando só energia masculina, sempre trazendo conflito com o masculino. É o masculino de fora e o masculino de dentro também. Eu era muito assim. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos olhar para isso com amor, com respeito, com carinho. Por quê? Porque além de trazer muitas doenças para o nosso corpo, traz para a nossa alma, traz para o nosso coração, porque esse excesso de energia masculina vai nos aprisionar no universo dos homens, né? No universo solar que não nos pertence. Isso só vai gerar desgaste emocional. Então, a gente precisa olhar para isso. E detalhe: quando você está muito com energia masculina em excesso, você não está no seu sentir. Então, você não sente a sua missão de vida, você não sente o seu propósito, você não sente a intuição aflorar, você não sente conexão com o teu útero, com o teu corpo, com o teu ciclo. O que significa isso? Significa que você não está vivendo aquilo que você deveria estar vivendo aqui. Então, afeta diretamente a sua prosperidade. Tive que ficar muito macho para criar 2 filhas sozinhas e conflito comigo mesmo e tendo que dar conta. Sim, Helena, eu concordo com você. O mundo nos empurrou a isso. Só que nós, com a energia equilibrada, nós conseguimos alcançar tudo. Não precisa ser sofrido. Não precisa ser sofrido. Entende? É porque essa foi a forma que nós encontramos, foi a forma que o mundo nos fez. Mas a gente não precisa mais disso. A gente não precisa mais disso, por quê? Porque isso está nos machucando, nos ferindo. Acabando, muitas vezes, atraindo pessoas que não é legal, não é aquilo que a gente quer. Poxa, mas eu queria tanto um relacionamento com um cara, um cara que fosse, nossa, que tivesse uma energia de homem, um cara. Só que se esse cara chegar na tua vida, será que você vai dar espaço para ele? Eu sempre pergunto isso para as mulheres. Até que ponto você vai dar espaço para esse homem masculino chegar na tua vida e deixar ele participar da tua vida? Porque é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Até que ponto eu vou deixar o masculino chegar? Porque um homem que tem a energia masculina em equilíbrio, que tem o masculino curado, ele não vai aceitar uma mulher gritar com ele. Entende? Ele não vai aceitar ser controlado. E assim como a mulher também não tem que aceitar. Mas nós precisamos aprender a respeitar também o masculino. O masculino que vem do marido, do namorado, o masculino que vem do pai, o masculino que vem do filho, do patrão. Deixar que o masculino também haja. Eu tive muito problema com meu pai. Já comentei em outras lives. Meu pai, ele foi alcoólatra. E quando eu nasci, o que acontece? Meu pai, ele perdeu tudo, ele tinha muito dinheiro, ele faliu. E quando eu nasci, eu fui a última de 6 filhas. Imagina, né?
O meu pai, ele caiu na bebida, ele não aceitou o fracasso, ele não aceitou ter fracassado, ele não teve cabeça boa. Então eu cresci diante de um homem que bebia, que minha mãe xingava, gritava com ele. Eu cresci entendendo que homem, para mim, não tinha valor. Por mais que eu amava, eu não conseguia respeitar, porque eu vim desse lugar de não respeitar o masculino. E o que, que acontece? Eu tive ausência dele na minha vida. Eu não sei se vocês também viveram isso. Se você tem ausência desse pai, você vai buscar preencher essa ausência. Como meu pai só bebia, meu pai não mal falava comigo, tínhamos uma relação horrível. Ele nem falava comigo direito. Tudo que eu falava com ele era não. Nunca ouvi o te amo do meu pai. O que que acontece? Eu fiquei com esse masculino ausente. Não tinha esse masculino, eu não tive referência de masculino, eu cresci sem referência. Então eu me tornei o masculino que eu não vi no meu pai. Isso acontece na maioria das mulheres que passam por situações como a minha. Aquela ausência de um homem que tinha atitude, que criava, que você olhava e que você sentia orgulho, quando você não tem aquilo, você começa a buscar em você. Você começa a procurar dentro de você aquilo que você não tinha. Então, tudo isso que a gente, como a gente age hoje, as nossas escolhas diante das nossas relações, também vem muito da nossa infância, daquilo que a gente viu dentro da nossa casa, né? A questão com o pai, tá? Então, isso dá para ser curado? Obviamente que dá. Obviamente que dá. Primeiro a gente precisa o quê? Fazer uma análise sobre a nossa vida. E essa análise, gente, é para ser verdadeira, tá? Então, como é essa análise? Parar um pouco para pensar como que está os relacionamentos ao redor de cada uma de vocês. Sentar e falar como eu estou me relacionando com o meu parceiro, né? Como eu me relaciono com meus filhos. Eu sou muito autoritária. Como está a minha vida social? Né? Como está o meu trabalho? Eu só estou trabalhando, eu estou tendo tempo para mim. Então, primeiro é ter essa análise, sabe? Essa autoanálise, como eu estou vibrando. Ah, Cíntia, eu estou solteira agora. Ok, como foi o seu último relacionamento? Porque engana a mulher que está falando, eu sou muito forte. Homem, para mim, é tratado como, sei lá, um objeto. Homem, para mim, isso daí não é força, gente, isso é desequilíbrio. Desequilíbrio. Porque, assim, independente de sermos, né, somos mulheres, os homens têm as opiniões dele, independente do sexo, nós temos que respeitar o próximo. Temos que honrar o próximo, honrar o masculino. Tá? O masculino que também vem dos nossos pais, né? O masculino que pode vir do nosso filho também. Então, olhar para né, o masculino e falar que não respeita, que é lixo, coisas desse tipo, não é força feminina. Tá? A mulher, ela não, uma mulher equilibrada, ela não falaria esse tipo de coisa. Por quê? Porque ela está falando através da energia masculina dela em desequilíbrio, não é do feminino. Tá? Uma mulher em equilíbrio, ela respeita o parceiro dela, ela permite que o homem exerça o papel dele na vida dela. Tá? Ela permite que ele seja o masculino da relação. Porque assim, o homem vai abrir a porta do carro, hoje em dia a mulher não quer. O homem vai pagar a conta, a mulher fala, não preciso de você, eu pago a minha conta. Qualquer briga no casamento, a mulher fala, vai embora, porque eu não dependo de você. Então, isso daí é um desequilíbrio, porque essa mulher acaba sendo mais masculina do que o próprio homem. E, gente, eu não estou defendendo os homens, tá? Mas o sagrado feminino, ele parte do princípio que nós devemos ter uma união dos gêneros, nós devemos ter, nos unir e não dividir. Então, o sagrado feminino, ele sempre busca uma união entre os gêneros. Então, quando a gente está querendo verdadeiramente se curar, equilibrar as energias dentro de nós, a gente precisa ter coragem para olhar o tipo de comportamento que nós estamos tendo dentro dos relacionamentos que já foram, dos relacionamentos que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, primeiramente, como vocês permitem que o masculino esteja na vida de vocês? Porque não acho honesto, digno, uma pessoa, por exemplo, começar a namorar com um homem e depois começar a tratar o homem como filho. Eu acho isso muito triste. Eu acho triste para essa mulher que ela não entendeu o lugar dela na relação, porque não é como mãe, o lugar dela não é ser mãe, isso é pesado, tá? E o homem que está aceitando. Então, olha um desequilíbrio total da relação.
O que acontece? Esse homem começa a ver essa mulher inconscientemente e energeticamente como homem. Como homem. Então, ele não ajuda ela a carregar peso, ele não ajuda ela com nada. Por quê? Porque inconscientemente ela vibra tanto numa energia masculina que ele não enxerga uma mulher nela. Ou muitas vezes acaba ofendendo, falando coisas pesadas para essa mulher, porque ela se acha tão autossuficiente, ela briga tanto, ela luta tanto, que o homem começa a ver ela como outro homem. Olha como é triste isso. E da mesma forma, a mulher que está relacionada com o homem também com uma energia feminina muito desequilibrada, ela também não vê um homem ali. Ela vê uma mulher, então ela trata, ela grita, ela acha que ela pode fazer tudo com aquele homem e ele permite, e aí fica numa relação horrível, onde nenhum dos dois cresce. Me identifico muito com a sua fala e já fui muito discriminada por falar isso. Então, é porque assim, nós que a gente vem falar isso, né? Então, assim, eu tô aqui falando isso. Numas lives, né? Tô no meu Instagram, tô aqui com vocês, tô falando em público. Vamos ser criticadas? Vamos. Por quê? Porque quando a gente sai da caixinha, quando a gente entende que cada um, né, cada qual tem o seu lugar na relação, muitas feministas elas já se ofendem. Mas não é sobre a mulher ser submissa ao homem, não é isso, jamais, jamais, porque o relacionamento é um do lado do outro. Não é o homem na frente e a mulher atrás, é um do lado do outro. A questão é até que ponto essa mulher querer controlar o relacionamento, querer segurar todo o peso da vida nas costas dela, está sendo algo saudável para ela. Não é. Nessa história toda, a mulher é que mais sofre. Então, assim, eu já vi mulheres falando: uma vez eu saí com um rapaz, ele me deu uma flor, eu devolvi para ele. Ah, foi abrir a porta do carro, eu não aceitei. Não precisa, eu tenho mão. Tipo de coisa assim. Então, gente, aí o que que acontece? Depois essa mulher, ela vai querer cobrar uma atenção. Porque dentro de nós, nós gostamos de carinho, nós gostamos de ser elogiada, faz parte da nossa natureza, nós somos como flores. Né? As flores, quanto mais você elogia, mais ela vai se abrindo, vai ficando bonita. Então, a gente gosta de ouvir carinho, a gente gosta de ser cuidada. A gente precisa? Não, não precisa. Mas a gente gosta de ser cuidada. Que mulher que não gosta de ter um homem ali protetor, aquele homem que está colhendo, que está cuidando, né? Olha, não, amor, pode ficar aí, eu vou e pego a compra. Ah, a mulher, ela quer controlar tudo. Aí, na hora que o homem fala isso, não precisa, não preciso de você. Aí, o que, que ele faz? Ele começa a deixar tudo de lado, deixa ela fazer tudo sozinha. E aí, o que acontece? Começa a ficar pesado. Então, primeiro é olhar as relações, tá? Se a gente não olhar as nossas relações, não tem como mudar. Depois que você olha as suas relações, você vai entender aonde que está a minha força. Depois a gente vai fazer aqui uma visualização, tá? Para reconhecer a energia feminina e a masculina, entendendo que a energia masculina é a energia solar, tá? A energia feminina é a energia da lua, que é cíclica. Então, isso a gente já sabe aqui. Então, vamos olhar aqui. Se nós começarmos a entender a energia feminina, é o seu poder. Tá? O seu poder está na energia feminina, que são os seus dons, que é a energia de acolhimento, que é a energia da sabedoria, da conexão espiritual. Então, o que, que você faz? Você pega essa bagagem de energia feminina, que está ligada à água, por quê? Porque nós somos emoção, gente. Nós somos emoção. O homem já está ligado ao fogo, que é a ação. Ou seja, quando nós estamos tendo uma questão, se a gente olhar assim, homem e mulher numa relação, se tem uma briga ali, quem acaba sofrendo mais? É a mulher. É a mulher, porque a mulher é muito água, é emoção pura. Então, querendo ou não, tudo ela leva para o coração. O homem não, o homem é fogo, é sol. Você fala, ele nem liga, passa 2 minutos, ele nem está mais se importando com o que você falou. Então a gente precisa olhar para isso. E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o nosso dom de volta. Eu posso resolver as coisas através da sabedoria, da calma, da diplomacia, da fluidez. Eu não preciso resolver as coisas na briga, no grito, na luta. Eu posso resolver as coisas com calma, entende a diferença? Eu não preciso resolver as coisas na briga, na força, sempre querendo na competição, porque aí sim são energias do masculino. E para o masculino isso funciona muito bem.
Mas e para nós, mulher? Isso não funciona. Por mais que nós até vamos ali conseguindo crescer um pouco, esse excesso de querer controlar, de estar brigando, de estar lutando, ele fica muito cansativo. Ele vai drenando toda a nossa energia. A Helena tá falando ser princesa e não guerreira. É o caminho do meio, né, mana? É o caminho do meio. Saber o momento de estar usando a sua energia masculina para aquilo que você precisa, mas permitir também que a sua energia feminina flua e que direcione as suas escolhas, tá? A guerreira jamais. A guerreira é um arquétipo terrível, né? Porque a guerreira é aquela mulher que luta o tempo inteiro. Então, ninguém aqui quer esse arquétipo da guerreira, né? Pelo amor de Deus. Meninas, olha só, vamos fazer uma visualização aqui para equilibrar essas energias. Antes de fazer a visualização, vou falar uma coisa para vocês. A Mana perguntou aqui como equilibrar as energias. Primeiro é a consciência, né? A consciência é a única que consegue mudar uma pessoa. Se você está consciente daquilo que você precisa mudar, a mudança começa. Mas a mudança ela não vem só de você ter consciência, né? Ah, eu tenho consciência que eu estou na energia masculina, mas o que vocês vão fazer com isso? Né? O que vocês vão fazer com isso? Porque isso vai afetar a prosperidade, ela vai afetar o relacionamento. Muitas vezes você quer um homem super legal, você não consegue atrair, daí você fica culpando o universo, você culpa. Não, é a tua energia que não mudou. Você que não está aberta para receber, só quer doar, tem que receber, tem que abaixar a cabeça, tem que se colocar no seu lugar, tem que se permitir também receber, né? Então é assim, o que eu vou fazer com isso? A mudança, ela vem das suas atitudes, das suas escolhas. O que eu vou fazer com isso? Eu fiz uma análise, eu vi que eu estou com a energia masculina muito exacerbada. O que eu vou fazer com isso? Então, é isso. E para despertar a energia masculina nessas mulheres que não estão muito conectadas com a energia masculina, é tentar começar a estruturar mais a vida de vocês. Porque o masculino ele é mental. Então, tudo que vai trazer mais da mente vai te ajudar a despertar essa energia masculina. Então, por exemplo, a mulher que está sentindo medo de fazer as coisas, que não tem confiança, ela tem que buscar essa confiança através da energia da força, ou seja, fazer as coisas, mesmo que venha através de um desafio, estruturar a vida dela, colocar no papel coisas que ela quer para a vida dela, organizar a vida dela a partir daí. O que eu vou fazer da minha vida? Fazer planos, escrever lá roteiros daquilo que ela quer construir, porque ela vai trazer essa energia da mente, né, de construir, de buscar, criar mapas mentais, como eu vou conseguir chegar em tal lugar. Então, criar ali aquele mapa mental na tua frente, no papel, te trazendo escolhas, caminhos para você agir, tá? Isso vai te trazer, vai despertar essa sua energia masculina. Além de outras técnicas que eu também vou deixar para vocês hoje no material complementar, técnicas assim, coisas que vocês podem fazer, luta, academia, tudo que faz liberar testosterona, então fazer caminhada, praticar alguns exercícios, tudo isso que vai trazer a energia masculina para você. Tá? A academia, por exemplo, ela ajuda muito, porque como nós temos sempre um nível de testosterona muito baixo, a academia ela vai te ajudar a despertar mais essa testosterona, que é a energia masculina, tá? A energia feminina, eu tô que é a maioria, né? Eu tô com a energia masculina muito forte, né? Ninguém aqui, acho que a maioria não precisa de energia masculina. O que nós estamos buscando é energia feminina. A energia feminina, gente, é a energia do sentir. Enquanto a masculina era do racional, a feminina é do sentir, tá? Então, o que é o sentir? Meditação, mexer com planta, sentir a terra, sentir a beleza da natureza, colocar música, dançar, fazer coisas manuais. Tudo isso você vai deixar a criatividade, a sua energia feminina expandir, tá? Então aí vocês conseguem perceber como é óbvio, né? Como nós vamos despertando a feminina, como nós vamos despertando a masculina. A feminina é permitir ser mulher, é permitir se colocar na sua posição de mulher, de receber um elogio,
de tentar ser mais diplomática nas situações, de tentar agir mais com sabedoria. O contrário disso é a energia masculina. Mas no PDF que vocês vão receber, tem vários exercícios lá para vocês trabalharem, tá? E despertarem essa energia. Meninas, vamos fazer uma visualização, porque a visualização também ajuda muito, tá? Vocês a despertarem. A cura, gente, ela tá muito ligada à meditação. Né? Tudo é meditação. Por quê? Porque nós nos curamos de dentro para fora. Quando nós estamos meditando, quando nós fechamos os olhos, inclusive a respiração consciente, o que acontece? É um momento onde a sua mente silencia. Quando a sua mente silencia, ela começa a criar novas sinapses, novos caminhos cerebrais. E o que acontece? Ela vai saindo dos padrões que nós estamos acostumadas a viver, né? O padrão da mãe, o padrão ancestral, tudo isso. Nós só conseguimos mudar os nossos padrões quando nós meditamos, não há outra forma, tá? A meditação é um caminho muito forte para essa cura. E a partir daí é se observar, né, o que vocês estão fazendo, como vocês estão agindo, tentar trazer essa mudança de dentro para fora, entender que vocês agem muitas vezes através desses padrões, daquilo que vocês foram obrigadas, né, que vocês aprenderam, mas que pode ser diferente. E quando a gente resolve mudar esses padrões, né, controlar essa energia masculina, a nossa mente, ela vai nos sabotar, tá? Ela vai nos sabotar. Por isso que vocês precisam ter um entendimento mais profundo para conseguir mudar, porque senão não consegue. A maioria não consegue porque elas não vão buscar o entendimento de que é necessário, de que esse excesso de energia masculina ou a falta de energia masculina vai afetar a prosperidade, vai afetar a saúde, vai afetar os relacionamentos. Essa pessoa em desequilíbrio não encontra a missão de vida, não entrega o seu servir para o mundo. Então, é muito além apenas de um equilíbrio. Então, a mulher, ela precisa entender que isso é necessário. E quando ela começar a praticar, vai vir situações onde ela vai querer agir como antes. Então, é nessa hora que ela traz a consciência, respira e fala: não quero voltar para esse lugar. Porque se vocês ficarem sempre fazendo as mesmas escolhas, agindo da mesma forma, vocês estão afirmando cada vez mais esse padrão na mente de vocês. E esse padrão, né, de agir como uma mulher muito, né, masculina faz com que vocês vibrem na energia masculina e desequilibra toda a vida de vocês. Vou sim, Thaís. Fica tranquila, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma meditação para conexão, para vocês se conectarem de dentro para fora. É uma permissão que vocês estão dando, tá? Para vocês mesmas, para vocês começarem a permitir. Bora, meninas, vamos fazer uma meditação para despertar essa energia. Gente, tudo que a gente fala aqui é muito importante que vocês entendam que isso vem e faz parte de um despertar espiritual, para que vocês possam trazer uma mudança significativa na vida de vocês. Porque essa mudança que vocês querem, ela não vai vir sem esforço, gente. É necessário que a gente faça algum esforço no começo para mudar esses padrões, tá? Então, bora lá, meninas. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, vamos fazer juntas. E respirando consciente. A respiração consciente, ela vai baixando o nível de onda cerebral, ela vai nos conectando à onda alfa, teta. Então vamos respirar profundamente consciente. Respira puxando, contando até 4. Segura até 4 e solta contando até 8. Vamos lá. Respira. Conta até 4 e solta. A Thaís falou que o feminino dela despertou quando ela iniciou a participação nos círculos. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito sagrado, porque desperta mesmo. Então vamos lá, mais uma respiração, puxando até 4. Segura até 4 e solta, contando até 8. Vão sentindo o corpo relaxar.
Vão sentindo a mente acalmar e vão respirando consciente. Presta atenção só na respiração. O ar entrando, o ar saindo. Não pense em mais nada, somente na respiração. Respirando e soltando. Se vier qualquer pensamento, deixe ir embora. Imagine agora que você está em um campo aberto, silencioso, sob o céu noturno. Acima de você, uma linda lua cheia, brilhante, imensa. Observe essa lua. Ela é prateada, suave, acolhedora. Agora vai sentindo a lua tocando delicadamente o lado esquerdo do seu corpo, do ombro à mão, do quadril aos pés. Sente a conexão com a força da lua. A lua, ela desperta a sua sensibilidade, a sua intuição e a sua criatividade. Permita-se receber essa luz. Inspira profundamente e sentindo o poder dessa luz tocar o seu corpo. E mentalmente você vai repetir: eu acolho a minha energia feminina com amor. Respirando e sentindo a energia feminina expandir. E vai repetindo: eu acolho minha energia feminina com amor. Eu permito vibrar na minha energia feminina. E nesse momento vai sentindo conexão com a lua, com o seu corpo, com a sua essência. Deixa expandir. Respira profundamente e solta. Agora, veja o horizonte começando a se transformar. Visualize um horizonte lindo à sua frente. E do outro lado do campo, o sol começa a nascer. Observa. É um sol dourado, quente e vibrante. E agora eu vou pedir para você sentir a luz do sol tocar o lado direito do seu corpo. Do ombro à mão, do quadril ao pé direito. O sol, ele desperta a sua força, o foco, a clareza, a ação. Permita-se receber essa energia. Inspire e diga mentalmente: eu acolho a minha energia masculina com confiança. Inspire e diga mentalmente: eu permito receber a minha energia masculina com confiança.
Sinta a conexão com essa energia do seu lado direito, expandindo, expandindo pelo seu corpo. Agora visualize a lua e o sol caminhando em sua direção. Eles se aproximam suavemente e se encontram bem no centro do seu peito, no seu coração. Visualize o sol e a lua se encontrando bem no seu coração. Ali o sol e a lua se olham e com ternura se unem em um abraço de luz. Dessa união nasce uma esfera dourada e prateada que começa a girar dentro do seu coração, irradiando equilíbrio, paz e poder. Agora essa luz se expande por todo o seu corpo, atravessa suas células, sua alma, sua presença no mundo. Agora você é um ponto de encontro entre o céu e a terra. Você é a dança do feminino e do masculino em perfeita harmonia. Respire profundamente e agradeça. Agradeça a essas duas energias divinas que habitam dentro de você. E agora você vai trazendo a sua atenção de volta para o seu corpo, se conectando com o seu corpo. Leve as suas duas mãos ao coração. Sente a conexão do seu coração pulsar, expandindo as duas energias, masculina e feminina, em total equilíbrio no seu corpo. E quando você voltar, você vai levar consigo essa união sagrada para o seu dia, para as suas relações e para construir os seus sonhos. E vai respirando, acalmando, e devagar eu vou pedir para vocês voltarem, se conectar novamente com aqui e agora, com o momento presente. Vocês podem visualizar sempre que puder, que vocês tiverem um tempo, fechar os olhos e visualizar as energias se difundindo, porque assim, tudo que a gente vê quando está na meditação, nós estamos projetando para o nosso corpo, tá? Sempre trazer a força das duas energias em congruência no corpo de vocês. Mana, a meditação ela é uma prática importante e necessária, tá? Extremamente necessária para quem quer despertar, para quem quer se conectar com algo mais profundo, para quem quer trazer uma transformação na sua vida. Se não silenciar, não vai quebrar padrões, vai ser muito mais desafiador quebrar padrões, somente ali, né, pegando pela unha mesmo. A meditação ela faz isso, ela libera esses padrões, ela equilibra essas energias, sem que a gente precise estar, né, se esforçando muito. E a gente precisa estar consciente também, né, pelo marido de vocês. Combinado? Beijos, gratidão, minhas lindas. Até semana que vem. Tchau, tchau.